Olá, é muito provável que eu não te conheça, mas eu sou o Marcos e nós estamos na Job Internet. Vamos começar então mais uma videoaula do curso Profissão Web da Job Internet. Essa aqui é a nossa terceira aula. Na aula passada você aprendeu a nomear arquivos HTML, você conheceu algumas tags de texto, que são as tags H1, que vai de H1 a H6, são 6 níveis de tags H1, aprendeu a tag P, que é a tag do elemento parágrafo, e viu a diferença entre um arquivo HTML e uma página de internet. Nessa aula, você vai conhecer a declaração doctype de um documento HTML e vai conhecer algumas tags de formatação de texto, certo? Então vamos lá para a aula. Tem mais um detalhe importante, quase que eu esqueço. A gente vai ver também nessa aula o alinhamento de tags, ou seja, você vai aprender a encaixar as tags uma dentro da outra. Esse é um recurso importante, preste bem atenção na aula, na hora que eu estiver falando sobre alinhamento de tags, porque se você errar um alinhamento de tag no documento HTML, vai dar erro, você vai ter problemas com esse documento, e depois para encontrar o erro num documento muito grande é difícil. Então preste atenção nisso aí, e o assunto é tão importante que eu vou voltar a falar desse assunto na aula 4. Então agora sim, vamos lá para a aula. Vamos começar então com a resolução do exercício proposto na aula anterior. Eu estou aqui com a página do nosso canal no YouTube aberta e está aqui a proposta do exercício. Vamos ver o que é que pedia. Construa um arquivo HTML que gere uma página de internet com o seguinte conteúdo: um título com o texto Job Internet, um subtítulo com o texto Curso Profissão Web e um parágrafo com o texto Estou aprendendo a criar sites e páginas para a internet com o curso Profissão Web da Job Internet. O título da página deverá ser exercício da aula 2. Se vocês se lembram da aula passada, tem uma diferença entre o título de conteúdo e o título da página. Que o título de conteúdo é escrito na seção body do documento e utilizando as tags H1. E o título da página é escrito na seção head do documento entre as tags title. Então vamos lá, eu já resolvi o exercício. Ele está aqui, vamos abrir aqui a pasta do nosso curso Profissão Web. Aula 2, e está aqui o exercício já resolvido. Vamos abrir com o bloco de notas para ver como é que foi a resolução desse exercício. Então está aqui o título da página na seção head, escrito entre as tags title, exercício da aula 2. E o conteúdo solicitado escrito entre as tags body. Um título H1, escrito com a tag H1, cujo conteúdo é Job Internet, um subtítulo escrito com a tag H2, com o conteúdo Curso Profissão Web, e o parágrafo solicitado no exercício, escrito com a tag P, com o conteúdo Estou aprendendo a criar sites e páginas para a internet com o curso Profissão Web da Job Internet. E uma observação aqui a fazer é que eu utilizei, para criar o subtítulo solicitado no exercício, eu utilizei a tag H2. Se você utilizou a tag H3, ou H4, ou H5, ou H6, também está certo, também está correto, porque o exercício não especifica qual é o nível de subtítulo que você deveria usar. Então qualquer uma das tags de subtítulo está correta.
Vamos ver como é que ficou no navegador. Tá aí, um título, Job Internet, o subtítulo, curso Profissão Web, e o parágrafo, estou aprendendo a criar sites e páginas para a internet com o curso Profissão Web da Job Internet. E está corrigido o nosso exercício proposto na aula anterior. Então vamos dar continuidade, vamos ver novas tags da linguagem HTML. Eu vou pedir para que você crie uma nova pasta, eu já criei aqui, chamada Aula 3, dentro da pasta do curso Profissão Web. Crie aí a pasta Aula 3, para que a gente possa gravar o exercício dessa aula na pasta Aula 3. Para essa aula a gente vai usar, vamos usar esse mesmo arquivo que a gente criou nessa resolução de exercício, vamos salvar como aula 3 dentro da pasta aula 3 .html, né? Não podemos esquecer da extensão do arquivo .html. Salva dentro da pasta aula 3. Já existe, vamos substituir, já tinha salvado antes. Então vamos lá. A primeira novidade que a gente vai ver nessa aula é a declaração doctype. Para que serve a declaração doctype em um documento HTML? A declaração doctype serve para você informa ao navegador, através da declaração doctype, qual é o documento HTML que ele está processando. Que tipo de documento HTML que ele está processando. Por que isso? Porque existem várias versões de documento HTML, várias versões da linguagem HTML. A gente está atualmente na versão 5 dessa linguagem. Antes dessa versão, a versão utilizada era a versão XHTML e a versão 4.01 ou versão 4, né? E cada uma dessas versões tinha um tipo de doctype diferente. Eu tenho aqui um arquivo com alguns tipos de doctype. Então tá aqui na versão 4, no método strict da linguagem. Strict era um método que se utilizava para escrever a linguagem, que você não podia ter erro nenhum, você tinha que escrever de acordo com todas as especificações da linguagem. Se você esquecesse de fechar uma tag, se você esquecesse, escrevesse alguma coisinha errada, dava erro no seu arquivo. A versão transitional o método transitional da versão 4, tanto da versão 4 quanto da versão XHTML, o método transitional é mais maleável. Você pode, por exemplo, no XHTML usar uma tag da versão 4 que não tem problema nenhum. Já no método strict não, você tem que seguir todas as especificações da linguagem. E cada uma dessas versões, cada uma dessas maneiras de se escrever um documento HTML exigia um doctype diferente. Então eu tenho aqui o doctype da versão 4.01 strict, o doctype da versão 4.01 transitional, o doctype da versão XHTML 1.0 strict e o doctype da versão 1.0 da linguagem XHTML, da versão XHTML transitional.
Na versão 5 da linguagem HTML, isso foi simplificado, ficou muito mais fácil, muito mais simples se escrever uma declaração doctype no documento HTML, que é simplesmente o doctype HTML. Abre parênteses angular, um sinal de exclamação, doctype HTML. Aqui uma exceção. Lembra que eu falei na aula anterior que nome de tag se escreve em letra minúscula, sempre em letra minúscula? Aqui é uma exceção. Nesse caso, no caso da versão doctype, você pode perceber que em todas as outras versões de doctype que a gente tem, o doctype é em letra maiúscula, todo em letra maiúscula. É uma exceção à regra de que a tag se escreve com letras minúsculas. Então vamos lá para o nosso documento, vamos acrescentar a versão doctype no documento dessa aula 3. Um outro detalhe é que a versão doctype, a declaração doctype a primeira coisa que se coloca num arquivo HTML é a declaração doctype. Então vamos colocar aqui como a proposta do curso, a proposta desse curso é ensinar a versão mais recente da linguagem HTML. Então a gente vai pôr a declaração doctype para a versão 5 da linguagem HTML, que é doctype, simplesmente doctype HTML, e está colocada a declaração doctype para a versão 5 do HTML. Agora eu vou apresentar uma nova tag, a tag B. Vou escrever ela aqui, B, e já vou fechar para não esquecer de deixar ela, para não correr o risco de deixar ela aberta. O que é que faz essa tag B? Para que serve a tag B? Simples. A tag B é usada para colocar um texto em negrito. O texto que vier entre as tags B vai ser o browser vai transformar esse texto em negrito para mostrar para você. Vamos colocar um texto aqui. Então vamos colocar o texto curso profissão web entre as tags B. Abre a tag B, curso profissão web, e fecha a tag B. Vamos salvar o documento, Ctrl S para salvar, e vamos ver como é que ficou, como é que fica no navegador esse documento. Tá aqui, ó. Como você pode ver, a tag B deixou em negrito esse trecho de texto que está entre as tags B. Existe uma outra tag que eu vou mostrar para vocês agora, que faz quase a mesma coisa. A diferença é semântica, que é a tag strong. Por que semântica? Porque ela tem um significado a mais. Vou tirar ela daqui, vou pôr só job internet. Vou por aqui. Então, por que semântica? Vamos fechar a tag para não esquecer. Porque ela tem um significado a mais do que o simples negrito. Qual é esse significado? Ela tem um significado de força, de destaque. Significa que aquele texto deve ser dado uma atenção maior, deve ter uma força maior aquele texto. Visualmente é a mesma coisa, mas semanticamente é diferente da tag B. Na versão 5 do HTML, prefiro usar a tag strong ao invés da tag B, porque isso vai ser melhor renderizado no seu arquivo, no browser, e vai ter um significado maior, vai ter um
a questão semântica do arquivo HTML. Vamos salvar e vamos ver. Vamos atualizar o arquivo para ver como é que ficou. Olha lá. Pode ver que Job Internet ficou também em negrito. Visualmente, como eu disse, é a mesma coisa. A diferença é semântica, de significado. Ah, um outro detalhe. Uma coisa que a gente não pode errar nunca num documento HTML é a questão de herança de tags, de tag pai, de tag filho, de aninhamento de tags. Por exemplo, vocês vejam que eu abri uma tag B, comecei a escrever abri uma tag P, que é um elemento de parágrafo, comecei a escrever o conteúdo do parágrafo, aí antes de fechar a tag P, eu abri uma nova tag, a tag B. Continuei escrevendo o texto, o conteúdo do parágrafo, fechei a tag B, continuei escrevendo o conteúdo, abri uma nova tag, escrevi mais um trechinho do conteúdo e fechei a nova tag, que é a tag strong, e fechei a tag P. Se eu tivesse, por exemplo, fechado a tag B, desculpa. Vamos tirar daqui. Se eu tivesse fechado ela aqui, estava correto? Não, está errado. Ela tinha que ser fechada antes da tag P, porque ela foi aberta depois. Então, uma regrinha básica seria... Deixa eu fechar ela aqui de novo, colocar ela de volta no lugar aqui. Uma regrinha básica, vamos escrever aqui uma nova linha. Então, por exemplo, vou abrir a tag P. Aí vou abrir a tag strong. Aí vou escrever alguma coisa. Vou fechar a tag strong e vou fechar a tag P. Então percebam que a primeira tag que eu abri é a última a ser fechada. A segunda tag que eu abri é a penúltima a ser fechada. Então você não pode aninhar uma tag dentro da outra, você tem que seguir essa ordem. A primeira que você abriu é a última a ser fechada. A segunda que você abriu é a penúltima a ser fechada. A terceira que você abriu é a antepenúltima a ser fechada. Então nessa aí, lembra que eu falei que é uma boa prática você abrir e já fechar uma tag para depois colocar o conteúdo? Para não correr o risco de deixar uma tag aberta? Essa boa prática ajuda também no alinhamento das tags, porque, por exemplo, você vai escrever uma nova tag. Vamos usar H1 aqui dessa vez. Então, se você segue essa boa prática, você abriu a tag H1, então você já fecha. H1. Aí você vai escrever o conteúdo da tag H1. Conteúdo. Aí você vai pôr um texto em negrito dentro da tag H1. Então você já abre. Vamos usar a tag B agora. B. E já fecha a tag B. E coloca conteúdo em negrito.
Assim você não corre o risco de errar, de fechar uma tag no lugar errado, ou abrir uma tag no lugar errado. Sempre abre e já fecha para que o alinhamento dessas tags fique correto. Então chegamos ao fim da aula 3 do nosso curso Profissão Web. Nessa aula você ficou conhecendo a declaração doctype, conheceu algumas tags de formatação de texto e falamos também do alinhamento de tags, como é que se encaixa uma tag dentro da outra, tag pai, tag filho. Esse assunto é meio confuso, muita gente se confunde na hora de encaixar essas tags uma dentro da outra. E é um assunto importante, nós vamos voltar a falar desse assunto na próxima aula. Aliás, a próxima aula é a continuação dessa aula, além de alinhamento de tags que a gente vai voltar a abordar. A gente vai ver mais tags de formatação, são diversas tags e essas tags são muito úteis, são muito utilizadas no dia a dia da construção de páginas para a internet. Então, até a próxima videoaula. Então, até a próxima, até